Santa, gloriosa paz de Deus, vos saúdo a todos com esta paz maravilhosa. Que a graça de Jesus Cristo seja com todos nós. Os convido mais uma vez aqui para nós meditar na palavra do Senhor, que nos ensina cada vez mais que a graça de Deus é quem nos salva. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de Deus, não vem de vós, não vem dos homens, é dom de Deus. Graças a Deus que Ele não tem dado este poder aos homens para que eles limitem e digam, se soberbeçam, dizendo que é por eles que vós sereis salvos. Ninguém será salvo por obra nenhuma dos homens, mas pelo dom gratuito de Deus. Pela graça de Jesus Cristo, nós seremos salvos. Porque, mesmo nós não sendo merecedores, Deus nos dá este poder e esta oportunidade de nós termos o direito de salvação. Sabemos que temos que seguir as regras bíblicas, não dos homens, como amar ao próximo como a nós mesmos. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Como diz algumas passagens na Bíblia, que para nós se afastar das coisas que é pecaminosa, para fugir do diabo, primeiramente Deus diz: temei ao Senhor de todo o vosso coração. E segundo, resistir ao diabo, às coisas, os pecados, para que eles fujam de nós. Meus irmãos, como é maravilhoso a gente saber que não só vem do céu o Senhor Jesus Cristo, mas todas as coisas mediante a fé nele. A salvação pela graça é uma doutrina central da fé cristã. Ela indica que a salvação é um dom gratuito de Deus e não está fundamentada nas obras humanas. A Bíblia é clara ao afirmar que somos salvos pela graça mediante a nossa fé em Jesus Cristo, e não mediante a fé em nada neste mundo, nem do homem, e nem de obra nenhuma do homem, nem casa, nem templo. Graças a Deus, me orgulho de dizer a única coisa que me orgulho nesta vida terrena é de dizer que sou cristão, crente em Deus, porque desde criança, estou com 49 anos de idade, mas desde criança sou crente. Tenho meus erros, sim. Quem não tem erro? Como disse Jesus Cristo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Meus irmãos, e através desse decorrer da minha vida, Deus me deu a oportunidade de ler a Bíblia por 30 e poucas vezes. Não me alegro por ter lido, mas me alegro por Deus ter me concedido esta graça. E assim, não tenho visto na Bíblia, não achei nem tem, que alguma coisa na terra salva alguém. Porque até as coisas que nós ensinamos, que nós lemos, para a salvação das almas, veio do céu. Porque o próprio apóstolo Pedro, ele disse que todas as palavras que Deus deu na boca dos homens, foi na boca de homens santos, e não de homens que andam profanando a palavra de Deus, se ensoberbecendo e se corrompendo com as coisas do mundo. A Bíblia também diz, meus irmãos, que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras. Isso nós vemos em Romanos 3, 23. E isto significa que todos necessitam da salvação. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. O problema é que o pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. Deus criou o homem bom, íntegro, dotado de responsabilidade moral, livre e de livre escolha. Mas quando o pecado entrou na humanidade, através da desobediência de Adão, isto mudou todas as coisas. O coração do homem tornou-se
irresistivelmente inclinado ao mal. A prova disto é que ninguém consegue optar a nunca mais pecar nesta vida. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus. Ele simplesmente é incapaz de desejar aquilo que é espiritualmente bom por causa do pecado. O pecador sente prazer em ofender ao Senhor. Ele prefere as trevas ao invés da luz. A corrupção do homem nos mostra a profundidade da salvação pela graça. O pecado é tão poderoso e tão terrível que o apóstolo Paulo ele chega a dizer que a carne milita ou briga contra o espírito, fica um brigando contra o outro, porque quando a carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra. Quando o espírito quer andar corretamente, a carne quer andar errada. Quando tu e eu se sentirmos fazendo alguma coisa errada, saiba que é o poder da carne e o poder do pecado. Quando fazemos as coisas certas, estamos seguindo a vontade de Deus e andando no Espírito de Deus. Vimos que todos os homens são pecadores, então não há ninguém que possa salvar-se a si mesmo. O pecado pode ser definido como a obra da lei de Deus. Essa lei basicamente proíbe aquilo que ofende a Deus e ordena aquilo que lhe agrada à carne. Entenda, a lei de Deus refere-se seu caráter santo e comunica ao homem o seu propósito. Essa lei pode ser percebida nas obras da criação. Está impressa na consciência de cada pessoa e é revelada de forma especial nas Escrituras. Essa lei foi criada justamente para nós seguirmos os mandamentos de Deus, mas ela também nunca salvou ninguém. Como disse Jesus Cristo, os apóstolos, está no livro de Hebreus, que diz que a lei nunca justificou ninguém. O sacrifício dos animais nunca justificou ninguém. Não é palavra minha, está no livro de Hebreus. Nunca salvou, nunca justificou, nunca prestou. Porque se ela servisse de alguma coisa, se ela salvasse, justificasse alguém, não tinha necessidade de Jesus Cristo vir e mudar essa lei. A lei da carne para a lei da graça, a qual nós não tendo direito, Deus nos dá o poder e o direito de ser salvo por a graça de Deus, e não pela graça dos homens, e nem pela lei terrena, muito menos por sacrifícios de animais, e muito menos por nenhum sacrifício terreno. Porque, como disse o profeta Samuel, ao dizer ao rei Saul, de que se agrada tanto Deus? De que Deus mais se agrada? Será se é de sacrifícios ou de obedecer a sua palavra? Porque ninguém pode ser salvo se não obedecer a palavra de Deus, mesmo continuando com seus pecados, mas nunca será justificado pela lei dos homens. Então ninguém pode afirmar que isso, que aquilo, que ela, que ele, que aquela ou que aquele vai salvar você e vai salvar mim, a não ser
a graça de Deus. Como disse os apóstolos nas suas escrituras, que diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Por que diz isso? Como disse o próprio Jesus Cristo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, tudo aqui na terra pode cair. Olha o que, se eu não me engano, o apóstolo Tiago, ele diz, o profeta Elias era sujeito a todas as coisas aqui na terra, igualmente a todos os homens. Mas ele orou do céu e fogo desceu do céu. Orou para que não chovesse e por 2 anos não choveu. Orou para que viesse chuva e a chuva caiu e molhou toda a face da terra. E assim, meus irmãos, mas ele era sujeito às mesmas coisas, mas ele cuidou e ele não caiu porque guardou a palavra de Deus, porque ele sabia que, olha, quando ele orou, da onde foi que veio o poder? Veio do céu. De onde veio que veio a chuva? Do céu. Quando veio fogo, veio do céu. Quando o rei Davi, ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas ele não orou e disse que vinha dos homens. Todos os profetas, sacerdotes, apóstolos, reis, todos quantos serviam ao Senhor, eles clamavam a Deus que vinha do céu o seu socorro. Então nosso socorro não vem das obras dos homens, não vem de nada feito na face da terra, muito menos uma casa feita de barro, feita de areia, cimento e bloco, madeira. Nenhuma vem de homem nenhum, mas vem de Deus. Que maravilha! Assim nos conforta nosso coração, conforta o teu coração e conforta cada um de nós, para nós se gloriar em Deus e dizer: graças a Deus, que Deus não deu este poder ao homem de simplesmente separar quem Ele queira para poder salvar a sua família, os seus queridos, e deixar de fora aqueles até que podia ser justo. Olha, a parábola do homem rico, né, o Lázaro, e o pobre, né, o homem pobre e o rico, que o pobre, o Lázaro, ele aqui nas suas aflições, ele não deixava que a sua fé desfalecesse, mas sofreu e continuou ali guardando os mandamentos do Senhor. E ele, no seu sofrimento na terra, ele foi recompensado quando Deus recolheu ele e chamou a sua casa santa no seio de Abraão. Mas o gozo do rico aqui na terra, a sua alegria aqui na terra e tudo que ele fazia de bom e era recompensado aqui na terra, deixou os mandamentos do Senhor, guardando a fé, guardando a palavra de Deus, para ser recompensado naquilo que ele tinha aqui na terra. Mas a recompensa divina ele não pôde alcançar. E quão foi grande o sofrimento. E lá ele pediu para que alguém entre os mortos fosse a sua família e ali ensinasse e falasse para eles para que se arrependessem dos seus pecados, porque não é o mais valioso, não era a recompensa terrena, mas era a recompensa divina. Mas o que foi dito a ele, de que adianta? E alguém daqui entre os mortos a eles não vão ouvir, porque lá está os profetas para poder falar da palavra de Deus. Ouçam eles o que diz os profetas. Meus irmãos, não vamos esperar que venha um anjo de Deus do céu para que fale conosco, porque mais que isso é necessário nós ouvir a palavra de Deus, porque ela já diz todas as coisas que nós precisamos. Porque nela ensina o caminho da verdade. Olha só o que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, meus irmãos, esse próprio Jesus que disse isso, ele falou: eis que eu estou e vou para o Pai. Ali vou preparar um lugar
para onde eu estiver, estejais vós também. A tua casa está sendo preparada, a minha casa está sendo preparada. Não é aqui na terra, é lá no céu. E a casa aqui na terra que tem feita não é para a morada dos homens. Ela não salva ninguém, ela não justifica ninguém, mas a palavra de Deus justifica a tua vida. Deus abençoe. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Deus abençoe.